Rui, estamos aqui para dar início às conversas entre organizações com os finalistas da edição de 2025 dos Heróis PME. Vamos ter o setor dos bioquímicos, inteligência artificial e também uma empresa de gin do Alentejo. Qual é a tua expectativa? Bem, antes de mais, queria dar as boas-vindas aqui ao campus do Novo Banco, a nossa nova sede, onde estamos desde mais ou menos meados do ano passado, onde temos todas as áreas centrais do banco. Portanto, antes de mais, saudar a vossa presença e agradecer por nos virem visitar. A expectativa para esta nossa conversa, eu acho que os Heróis PME, historicamente, têm-nos trazido sempre histórias de superação, de resiliência, de ultrapassar barreiras, de criatividade para ultrapassar os obstáculos que as empresas vão tendo pela frente e como tal, a minha expectativa é um bocadinho isso. Vamos ter certamente histórias inspiradoras e histórias que vão demonstrar o ADN das empresas em Portugal, das PMEs, e também um bocadinho porque o Novo Banco apoia esta iniciativa exatamente para estar junto aos empresários nas suas jornadas. Então vamos descobrir estas histórias, não é? Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada da série CEO, Conversas entre Organizações, desta vez em parceria com a iniciativa Heróis PME da Unit Consulting. E nestas conversas vamos conhecer os finalistas nas várias categorias. Neste episódio temos a categoria geral e vamos ter connosco também os convidados de uma micro, pequena e média empresa, que eu passo desde já a apresentar. António Cuco, da destilaria Cuco. Tenho também aqui o João Pavão Martins, da Siscog, e o Ricardo Costa, da Next Generation Chemistry. Muito obrigada pela vossa presença. E ao meu lado, também para me ajudar na moderação destas conversas, conto com o Rui Pedro Pinto, que é diretor da área de parcerias do Departamento de Marketing e Empresas do Novo Banco. Obrigada, Rui, por estar comigo neste grande desafio. Rui, começo precisamente por tentar perceber porque é que uma iniciativa como os Heróis PME é importante para uma instituição e para uma marca como o Novo Banco. Obrigado, antes de mais. Também felicitar a Unit por mais um ano desta fantástica iniciativa. O Novo Banco tem no seu ADN, é um banco de empresas. Portanto, uma iniciativa como esta faz todo sentido para nós. Nós estamos e queremos estar lado a lado com todos os nossos empresários, desde as pequenas até às maiores empresas, mas desde logo as PMEs fazem parte e são a grande força motriz do nosso tecido empresarial, portanto faz todo o sentido nós estarmos junto delas, é isso que queremos fazer e não podíamos deixar de estar numa iniciativa como esta que celebra todas as conquistas, o rebater das dificuldades, a criatividade no ultrapassar obstáculos e como tal. Faz todo o sentido, nós somos parceiros da Unit já há bastantes anos noutras áreas, acompanhamos a iniciativa desde o seu início e este ano finalmente conseguimos estar como o banco oficial dos Heróis PME. Ao lado destes heróis todos, exatamente, não é? Exatamente. Vamos então dar início à conversa e vamos conhecer aqui a destilaria António Cuco, começa ali pelo António, exatamente para apresentar também um bocadinho. Esta é de facto uma marca, é uma destilaria que detém a marca Charis, muito conhecido, o gin do Alentejo, que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente, ao vivo e a cores. É um projeto que nasceu em 2014, quando o António também queria procurar uma oportunidade de trabalho para si próprio e que hoje já é um negócio que passou de 2 pessoas no seu arranque para praticamente uma equipa ao fim de 11 anos. Quais os pontos, no fundo, que marcaram aqui a viragem e o trajeto desta empresa? Bom, primeiro que tudo, obrigado pelo convite e pela nomeação. Aquilo que mais marca é exatamente a situação de desemprego que eu passei em 2013 e que me fez avançar para um projeto de criação de autoemprego. Depois temos vários pontos que são decisivos. Temos o ponto quando ao fim de 8 meses tivemos que triplicar as instalações, quando ao fim de 4 anos tivemos que voltar a quadruplicar as instalações e há um ponto-chave no meio disto tudo que foi o Covid, para nós, que temos um produto muito associado aos bons momentos do consumo, de partilha, de convívio, famílias, atividades, ar livre, numa altura em que se acabaram as reuniões, digamos assim, que eram proibidas. Foi um momento em que desapareceu o nosso momento de consumo e nós tivemos que reinventar ali por uns meses e fez-nos mudar um bocadinho o foco. Nós estávamos muito focados naquilo que era o on-trade
e muito bar e muito as relações comerciais diretas com as grandes superfícies e as cadeias de distribuição, e fez-nos pensar que se calhar não podemos ter os ovos todos no mesmo cesto e temos que apostar também mais um bocadinho naquilo que é o contacto com o nosso consumidor final direto. Como é que nós conseguimos fazer isso? Foi através da reinvenção, em que tivemos que redestilar um gin para começar a criar álcool etílico e álcool gel para podermos fazer face, pelo menos, às despesas que tínhamos na altura. Correu relativamente bem, não foi um ano fantástico para ninguém, mas para nós foi o suficiente para conseguirmos manter à tona e conseguimos continuar a crescer nos anos seguintes. Mas mantiveram essa área de negócio também ou foi só naquela fase do Covid? Não, porque aquilo era um negócio deficitário, ou seja, eu basicamente por cada garrafa que vendia naquela altura ou cada litro de produto que vendia, eu tinha um lucro negativo de €1. Eu estava a transformar garrafas e gin que tinha em estoque em notas para pagar aos meus funcionários e aos meus empréstimos e todos os encargos que tinha na altura. Mas foi uma forma criativa de dar a volta, de facto, Foi, à situação. Rui, convido-te agora a colocar também a tua questão aqui ao António. António, eu tenho uma curiosidade um bocadinho como consumidor. Há muitas marcas de gin já há muitos anos, muitas delas detidas por multinacionais e, portanto, eu olho para a vossa marca e olho a entrar no mercado e a luta podia ser um bocadinho desigual. Eu gostaria um bocadinho de perceber o que é que vocês, quer em termos de imagem, quer em termos de produto, conseguiram entrar num mercado que, olhando para ele de fora e só como consumidor, me parecia já um bocadinho esgotado. A luta é muito desigual. Estamos a falar com empresas que, além de serem grandes na categoria gin, são grandes na categoria bebidas. E é muito fácil alguém que tem uma posição dominante no mercado chegar ao pé de um bar e dizer: tu vais ter esta vodka que é nossa, este whisky que é nosso, este gin que é nosso, este licor, esta água, este refrigerante. Ou seja, acaba por ser para nós um entrave grande que conseguimos entrar nesses espaços. Como é que conseguimos? Através de uma estratégia de guerrilha, né? Somos mais pequenos, mais rápidos, mais acutilantes e, acima de tudo, continua a ser difícil. É muito, muito, muito difícil. Hoje em dia, nós, quando surgimos no mercado, havia 3 marcas de gin, sendo nós a terceira, não é? Uma delas já acabou na altura, das que existiam na altura, e a prova que não é fácil é que muitas delas foram desaparecendo, outras foram surgindo, todas com alguma dificuldade, mas é uma luta desigual. Como é que nós podemos combater trabalhando produtos de alta qualidade, tendo muito cuidado com todo o processo, apesar de nós sermos um processo artesanal, tentar fazê-lo o mais industrial, entre aspas, possível, para termos consistência de sabor, de lotes, tudo mais. Conseguimos ter uma imagem muito apelativa, temos um produto, acima de tudo, de alta qualidade que dê prazer às pessoas de beber. Eu digo muitas vezes que não é importante beber muito, é importante beber melhor. Ou seja, nós temos que procurar os momentos em que vamos beber e beber pelo prazer da bebida e não pelo prazer do consumo. E então é aí que nós nos posicionamos, é tentar fazer produtos de alta qualidade, com uma boa imagem, que ao mesmo tempo a pessoa tenha prazer em consumir, mas tenha prazer em poder ter consumido o nosso produto. Vamos passar de uma microempresa para uma pequena empresa. Passo aqui para o Ricardo Costa, um engenheiro ambiental, fundador da Next Generation Chemistry, que, no fundo, teve também aqui tempos desafiantes e parece que já faz parte do ADN da própria empresa enfrentar este novo paradigma do mercado, não é? Que está em transformação constante. Como é que foi também a construção aqui desta história? Uma história muito gira porque eu estou há 20 anos, já este ano, 25 anos na indústria química, não foi por paixão, foi mesmo, comecei o meu percurso na área de estudos ambientais estratégicos no Parlamento Europeu. Depois houve ali um desvio familiar para tomar conta do grupo de empresas e rapidamente vi que nós estávamos muito assentes na utilização dos petroquímicos, dos produtos químicos. Tínhamos que pagar contas ao final do mês e entrei na área da fileira dos produtos químicos para a indústria têxtil, mas sempre houve ali um bichinho de formação na área do ambiente, então
desde muito cedo tentei inverter o modelo de negócio, um desafio muito grande, porque as principais marcas na altura não queriam nada, portanto Não se falava de sustentabilidade, não se falava de sustentabilidade. A Europa não tinha orientações nesse sentido. Não, e vamos ver que na época de 2000, com a globalização, nós perdemos a competitividade, não é? Portanto, nós tínhamos aqueles grandes chavões da área da inovação e da tecnologia, mas depois estava tudo muito traduzido ao custo. Portanto, houve a reestruturação de empresas, há depois um percurso internacional, onde lidero uma grande multinacional na área da petroquímica no Sul da América, e em 2016, 2017, já com 4 filhos, decido voltar a Portugal e faço aí um interregno ali de um ano, como é que seriam os meus próximos 20 anos. Financeiramente, a minha vida correu muito bem, graças a Deus, e monto um projeto que tinha muito a ver não com uma questão de herança de empresas, mas que legado é que nós íamos deixar no mundo empresarial, na forma como atuávamos no dia-a-dia. E muito bem, falou, engenheiro do ambiente é muito diferente do ambientalista, nós atuamos muito diretamente naquilo que é o impacto direto em termos das nossas ações ambientais. E o próprio nome diz que a nova geração de químicos que vinha para o mercado. Nós consumimos hoje, no dia-a-dia, uma quantidade enorme de produtos químicos, desde que acordamos até que deitamos, e monta a Next Generation Chemistry em 2018, mas em 2020 vem o Covid. Foi uma oportunidade para muita gente se reinventar, de facto. E o mundo fechou. Nessa altura, eu estava a fazer muito Technical Road, que é fazer viagens para ver, em termos de oferta tecnológica, como é que nós podíamos transitar da petroquímica para a bioquímica, e estava em Cambridge a falar com um professor na área da microbiologia, portanto há coincidências muito giras, a falar sobre bactérias e vírus, e não consigo apanhar o último avião de Cambridge para o Porto, e o nosso modelo estava assente na indústria têxtil, produtos químicos para a indústria têxtil, e encerrou o mercado, fechou o mercado. Graças a Deus, este percurso deu muito networking, chamei um amigo meu que tinha formação na área da microbiologia, fomos nesse próprio dia estudar como é que era o vírus formado, e nós tínhamos em pipeline vários projetos na área de acabamentos funcionais, antibacterianos, antimicrobianos, então antivirais para a roupa. Estudamos a molécula, víamos que tínhamos ali qualquer coisa em termos do SARS-CoV, e atuamos diretamente. Falamos na altura com o Instituto de Medicina Molecular, com o Pedro Simas, falamos com a Universidade Católica de Biotecnologia, não paramos, aquilo foi mais de 72 horas seguidas, e eu disse, temos a molécula para eliminar o vírus das roupas. O vírus na altura tinha muito a ver com o contágio, portanto a forma como ele se contagiava. Passado 3 semanas nós tínhamos a molécula no mercado, ativamos toda a indústria, falamos com o presidente da Associação Têxtil em Portugal, mandamos ligar as máquinas todas e começamos a produzir a nossa molécula e a aplicar em todas as máscaras que vieram para o mercado, que eliminavam o vírus, propriedade intelectual da empresa, já em 2020, e aí fez-se uma luz rapidamente do que é que nós vimos. A ciência deu uma resposta à indústria, à sociedade e à economia, portanto, foram geradas grandes fortunas nesse pequeno percurso e nós conseguimos introduzir essa molécula no mercado e foi o ponto de viragem. Portanto, eu rapidamente vi aí que nós, não tendo capacidade instalada na Europa para competir com as grandes indústrias, pregamos sempre que é através da inovação e a indústria de conhecimento, e efetivamente é. Portanto, em 2021 contratamos a primeira cientista para a empresa e desde aí não temos parado. Eu achei piada porque há pouco falou a minha vida financeira correu bem, não é? Eu comecei logo a pensar, bem, vou olhar para o Rui, que os bancos são sempre importantes nestas fases de investimento, não é? Porque a inovação implica investimento, não é? O novo banco foi o primeiro banco da Next Generation Chemistry. Rui, qual é a questão que gostarias aqui também de colocar? Também um bocadinho mais de curiosidade. A sustentabilidade, no fundo, é o pilar da vossa empresa. Se hoje em dia já faz parte do dia-a-dia de quase todas as empresas, gostaria de perceber um bocadinho no passado como é que foi a forma como lidaram com isso, quer na cadeia, desde os vossos fornecedores até os vossos clientes finais, tiveram de certeza que partir aí muitas barreiras para conseguirem incorporar isso depois no vosso modelo de negócio e na relação com terceiros clientes e fornecedores, etc. E batemos hoje ainda. A sustentabilidade, eu gosto hoje de utilizar muito pouco essa palavra porque ficou um commodity, aquilo que era uma diferenciação. Então hoje
tudo é sustentável e isto depois também agora, graças a Deus, em termos de greenwashing, portanto a Comissão fez o seu trabalho para regulamentar do que era sustentável do que não era sustentável. E o grande entrave aqui que nós temos é que, efetivamente, pregam que temos de ser sustentáveis, mas no dia-a-dia nós temos o grande desafio de estar competitivos e manter as empresas de pé. E a sustentabilidade passa também pela sustentabilidade financeira das empresas. Isto é muito importante também que se diga. Quando vamos ao mercado, já com esta transição dos petroquímicos para os bioquímicos, o grande desafio é o custo. Portanto, no nosso DNA da empresa, nós tentamos que a inovação seja replicável e comercializável. Portanto, é uma das nossas grandes vertentes e temos conseguido, graças a Deus, e isso é o que eu digo aos hoje 12 cientistas que nós temos na nossa empresa, essa conta fecha ao final do mês com a área de inovação e com a área da sustentabilidade. E esse é o grande desafio, é nós que pormos a sustentabilidade de uma forma economicamente viável para que as empresas possam absorver, instrumentar no seu modelo de produção novas práticas que no dia-a-dia tem um menor impacto em termos ambientais. E por último, e não menos importante, uma média empresa, não é? Que temos aqui muito bem representada pelo João Pavão Martins, que é a Syscog, Sistemas Cognitivos. Foi fundada em 1986, após os sócios terem passado vários anos na mesma universidade nos Estados Unidos a estudar para o doutoramento em inteligência artificial. Isto numa altura em que em Portugal nem sequer tinha uma imagem tecnológica. João, começamos logo por aí. Como é que vocês conseguiram vencer também essa barreira, que era falar de inteligência artificial a partir de um país que não tinha essa imagem tecnológica, e como é que, no fundo, tem sido aqui este percurso da própria Syscog? Antes de mais, obrigado pelo convite. Tem sido um percurso desafiante e apaixonante. Nós fomos lançados na inteligência artificial por um professor de engenharia mecânica do técnico que nos disse isto é o futuro. Portanto, isto em 75, 76. E motivou-nos para fazermos um doutoramento em inteligência artificial. Concorremos a uma bolsa Fulbright e, por acaso do destino, fomos parar os dois à mesma universidade. Enquanto fazíamos o doutoramento, começaram a aparecer as primeiras empresas de inteligência artificial nos Estados Unidos. Começaram a aparecer computadores específicos para desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial e, na altura, enquanto ainda éramos estudantes, nos Estados Unidos, decidimos, quando fomos para Portugal, vamos criar uma empresa em inteligência artificial. E caímos aqui neste pequeno país, começámos a falar em inteligência artificial e éramos olhados como uma espécie de extraterrestres, ninguém percebia o que é que nós fazíamos. Estávamos em 85, quando falávamos nas vantagens em seguir uma abordagem destas, as pessoas não acreditavam em nós. No entanto, tivemos muita sorte, porque a Sperry, que portanto, é na altura o segundo maior fabricante de computadores a nível internacional, lançou um modelo, um computador que era especializado em inteligência artificial. Não era fabricado pela Sperry, era fabricado pela Texas Instruments, mas era comercializado pela Sperry. E nós decidimos ir falar com o diretor-geral da Sperry na altura, o Sr. Carlos Coelho, que era uma pessoa muito engraçada, e propusemos uma parceria. Nós dois miúdos com cerca de 30 anos, o Sr. Carlos Coelho com 50 e tal, 60 anos, e nós dissemos, bem, porque não devemos trabalhar juntos? Vocês têm o hardware, nós temos a capacidade para fazer o software, mas fazer uma parceria. E ao fim de uma longa conversa, o Sr. Carlos Coelho voltou-se para as pessoas que estavam na mesa, na reunião connosco, e disse, os miúdos têm piada. Vamos lá tentar fazer a tal parceria. A parceria começou com uma série de seminários em que nós apresentámos as vantagens, aplicações de inteligência artificial a um grupo bastante alargado de empresários, não só os clientes da Sperry como potenciais clientes. Surgiu nesses seminários a ideia de que havia uma área importante que era a parte de planeamento de recursos. Isto foi levantado pela TAP e nós achámos que talvez fosse uma área interessante de aplicação. Entretanto, fundámos a empresa, porque os seminários foram feitos ainda antes da fundação da empresa, e fundámos a empresa com o dinheiro que recebemos dos seminários, que foram cerca de 2.500 euros,
e foi o capital inicial da empresa. Com esse capital conseguimos chegar onde estamos hoje, sem nunca abrir o capital da empresa a outras entidades. Somos 2 sócios, 50% cada um, e continuamos há cerca de quase 40 anos numa situação em que as pessoas pensam, bem, isto é quase impossível ter 2 sócios com 50% cada um e gerirem uma empresa e tornarem-na viável. Que história maravilhosa, João, deixe-me dizer-lhe, que história maravilhosa. Rui, acredito que ficaste Sim, também seduzido sem dúvida, por esta sem dúvida. história. Acho fantástico. Mas falando um bocadinho mais agora do vosso dia-a-dia, eu acho que qualquer uma das áreas de negócio que temos aqui, acontece tudo hoje em dia muito rapidamente, mas no vosso caso em concreto acho que isso ainda é mais evidente. A minha curiosidade é um bocadinho perceber como é que vocês no vosso dia-a-dia, na gestão do vosso negócio, da vossa equipa, garantem a rapidez de resposta às novas coisas que vão surgindo diariamente na vossa área de negócio para conseguirem entregar ao mercado no timing que é muito apertado, certamente. Nós, quando começámos, quase que não tínhamos competição. As empresas que na altura estavam no mercado eram 3 empresas, uma canadiana, uma inglesa e uma alemã, e nós próprios. E o que nós tentámos foi distinguir-nos pela qualidade e não pelo preço. Acabámos por ser a empresa mais cara, mas com maior qualidade e principalmente com maior flexibilidade face às necessidades do cliente. Enquanto grande parte dos nossos concorrentes dizem temos aqui um produto, adaptem-se a ele, a nossa posição tem sido temos aqui um produto que se vai adaptar a vós. E isso tem-nos dado uma diferença competitiva significativa. Temos produtos, portanto foi uma das coisas que decidimos desde o princípio, ter produtos de software que podem ser adaptados a clientes particulares. Temos neste momento vários produtos. Temos um departamento de inovação que é uma espécie de laboratório de investigação com doutorados que constantemente olham para artigos publicados, discutem os artigos, testam ideias. Temos um departamento de vendas que basicamente tenta convencer clientes da nossa vantagem competitiva, um departamento de produtos que basicamente trabalha com o departamento de inovação em sintonia e um departamento de projetos que é o departamento que atua a nível de cliente. Vamos agora voltar então ali também ao António Cuco. Como é que vocês mantêm agora um negócio sustentável? Qual é a vossa estratégia de crescimento? A minha formação é na área das ciências sociais, no turismo, mas num departamento de ciências sociais e não de economia, como é normal nas universidades. E o meu falecido professor Dr. Francisco Martins Ramos, um antropólogo notoriamente conhecido da Universidade de Évora, dizia que sustentabilidade, a definição da sustentabilidade era muito simples. A sustentabilidade é nós conseguirmos deixar alguma coisa para quem vem a seguir. E, no fundo, aqui a nossa sustentabilidade do negócio tem a ver já com a nova geração, apesar de eu ser novo, tenho 46 anos de idade, mas já tenho a nova geração a trabalhar na destilaria. A minha filha já trabalha a 100% connosco e trouxe muita inovação, ou seja, boa parte da sustentabilidade financeira tem a ver com aquilo que nós vendemos e os proveitos que retiramos da nossa atividade, mas a sustentabilidade do negócio passa muito por saber quando é que devemos incorporar novas pessoas ou novos conhecimentos, ou neste caso a nova geração. E tem sido muito por aí. Estamos com projetos novos de inovação na área das bebidas, temos novos projetos de novas bebidas ainda na área do gin, mas acima de tudo trazer pessoas novas e ideias novas. Uhum. E o mercado, em relação, por exemplo, às conquistas que fazem, o mercado internacional já é também um fator para vocês importante para esse crescimento? Por estranho que pareça, já foi mais. Ou seja, aquilo que aconteceu no Covid, em que os portugueses consumiram cada vez mais produtos portugueses com orgulho português, aconteceu nos outros países também. Então nós acabámos por encolher um bocadinho na nossa presença nos mercados internacionais, até porque nós fomos pioneiros nos gins artesanais e, entretanto, os destinos por onde nós exportávamos também começaram a ter destilarias artesanais e de pequena dimensão e fomos perdendo algum espaço, continuamos bem em meia dúzia de mercados e continuamos com alguma presença mais esporádica noutros mercados. Mas toda esta perda foi compensada pelos ganhos no mercado nacional.
pegando na resposta anterior do António, perceber, sem nos revelar, obviamente, nenhum segredo, como é que é o vosso processo, que com certeza estão sempre a pensar em novos produtos, como é que é o vosso processo de inovação, como é que testam os produtos, como é que veem qual poderá ser ou não a adesão do mercado às novidades, um bocadinho. A nível do gin temos uma coisa muito boa, que é a bebida espirituosa que permite mais inovação e mais ideias fora da caixa. Porquê? Porque a legislação permite que seja considerado gin qualquer bebida cujo teor alcoólico seja mais do que 37,5% de álcool e que o sabor principal seja zimbro. Tudo o resto, que são sabores acessórios, nós podemos trabalhar, podemos brincar e podemos fazer o método que eu prefiro, que é o tentativa e erro. Eu sou um destilador de nova geração e então, à partida, não rejeito nenhuma possibilidade. Obviamente que depois de testarmos a destilação de um determinado produto, se vai funcionar ou não, primeiro tem que funcionar na minha cabeça, depois tem que funcionar no meu paladar e dos meus provadores, mas não somos nós que mandamos, quem manda é o mercado, não é? E a única forma que nós temos de testar o mercado realmente é lançar o produto para o mercado, e eu faço isso constantemente. Porquê? Porque nós temos uma gama de produtos de portfólio, temos 3 gins que são gins de portfólio na marca Charis, que é a nossa bandeira, que é o original, que é a garrafa transparente, o Blue, que é o gin que tem cor azul, e temos o Distiller's Cut, que é o nosso topo de gama e que é um gin feito ao meu gosto pessoal. Tecnicamente é o mais evoluído, mas como é que nós vamos testando as nossas inovações? Sempre através de edições limitadas, porque ter uma destilaria é a coisa mais aborrecida do mundo, e ser destilador é super aborrecido, porque a partir do momento em que nós chegamos à receita, a seguir é uma fábrica, replicamos, não tem piada nenhuma. E então aquilo que eu faço é criar edições limitadas para poder testar, brincar, inovar, e de todas as edições limitadas que fazemos, aprendemos sempre mais e vamos testando também junto do mercado qual é que é aquilo que o mercado gostou. Nós tivemos uma edição limitada que foi o nosso Charis Orange Blossom, que era feito com flor de laranjeira e tinha um botânico especial que era maracujá, que era infusionado e destilado, e era um gin que eu gostava particularmente, mas que o mercado adorou. Ou seja, é um gin que as pessoas nos chateiam, tens que produzir novamente, tens que fazer. Posso dizer aqui em primeira mão que não anunciámos a ninguém que vamos fazer uma nova edição do Orange Blossom, se calhar com um lote um bocadinho maior, porque as pessoas gostaram muito. Já temos novas ideias de coisas que vamos incorporar, porque já testámos, mas acima de tudo é aproveitar as edições limitadas para fazer testes ao mercado. Volto aqui também ao Ricardo Costa, não é? Há pouco falou-nos deste salto que deu da indústria petroquímica para soluções biológicas. Também há aqui a inovação, é fundamental para vocês continuarem também a crescer. Como é que é este processo também de inovação no vosso caso? É um processo muito criativo. Nós gostamos de ser muito rápidos e conseguimos identificar aqui também uma oportunidade de mercado. Não nos podemos esquecer que nós somos empresários ao final do dia e temos contas para pagar ao final do mês, não é? Portanto, nós gostamos, quanto mais rápido formos para o mercado, mais rapidamente temos de ter sucesso. Naquele percurso do Covid eu vi que a ciência era a resposta para tudo e a ciência estava aposta muito no modelo biológico. Portanto, nós vimos muito rapidamente que a natureza não apanhava vírus. E porquê é que não apanhava vírus e nós apanhávamos? Criamos logo ali um departamento de investigação muito direcionado para a área da biologia sintética. O ano correu-nos muito bem, foi um ano fantástico. Aplicamos logo o modelo americano, que era reinvestir todos os resultados positivos na área da investigação e desenvolvimento, o que nos levou a um reconhecimento da ANI, sermos uma entidade idónea para fundos CIFID, e que tínhamos que mudar ali o paradigma, que era, nós estávamos muito na área de engenharia química, de engenharia têxteis, e trouxemos uma pessoa completamente nova para a empresa, na área da biologia molecular, na área da genética, na área das ciências. Portanto, a gente ficou assim, mas como é que nós vamos fazer esse enquadramento? Isso tem a ver, qual é o grande desafio na área de inovação? Tem a ver com a revolução das mentalidades. Pronto, isto é o grande desafio quando nós lideramos pessoas, é realmente as pessoas pensarem de forma diferente, e o empresário tem sempre um sonho. Antes de ter um projeto ou ter uma ideia, tem um sonho. E esse sonho, o grande desafio é como é que nós pomos as pessoas todas a sonhar juntas com o mesmo sonho que nós temos. E a inovação é exatamente isso, é trazer todos os dias ideias novas, a equipa é fundamental. E qual é que o gatilho que eu encontro rapidamente neste percurso? Tem a ver com o capital humano, de a grande retenção de talentos na área das ciências que nós temos em Portugal. Temos o Cristiano Ronaldo no futebol, mas temos grandes cientistas hoje reconhecidos internacionalmente que nós não tínhamos capacidade de os reter cá. Então a ciência
e a indústria operavam em esferas completamente distintas. E nós vimos aqui uma oportunidade de negócio que era ir às gavetas das universidades, ver todos os projetos, toda esta produção de conhecimento e capitalizar esse conhecimento para a indústria foi o nosso modelo. Portanto, a inovação é pegar em projetos que já têm um grau de maturidade muito grande e como é que nós podemos acelerá-los para a indústria. Os bioamaciadores foi um caso de amaciadores biológicos. Nós falamos de microplástico nos oceanos, pensamos que é das palhinhas, mas não é. Tem a ver com que todos os dias nós lavamos a nossa roupa nas lavagens domésticas, que depois, em termos influentes, entram nos ecossistemas e os microplásticos estão aí. Porque os nossos amaciadores são à base de sílica, que são silicones, portanto microplásticos, não é? Que depois vão entrar num circuito, então nós direcionamos como é que nós podíamos transformar estes petroquímicos em produtos biológicos, 100% biodegradáveis. E esse é o grande, em termos de inovação, como é que nós vamos para o mercado, como é que nós agimos. É este percurso de chegar no dia-a-dia e de tentar arranjar essa solução, mais uma vez que eu disse, que fosse adotada pelo mercado. Então conseguimos substituir os petroquímicos. Em 2021 introduzimos estes produtos biológicos no mercado, pronto, e tem um grande impacto. E aí também gerou uma das nossas candidaturas, como era o Make It Bio. Make It Bio foi um manifesto que a empresa fez, a indústria têxtil tem um grande impacto em termos ambientais, como é que podíamos transitar dos petroquímicos para os bioquímicos. E há coincidências, muito giras. Era um programa de descarbonização e redução do consumo de água da indústria têxtil. Os empresários, é bonito, o que é que acontece nesse ano? A Rússia entra em guerra com a Ucrânia e há o problema de abastecimento em termos energéticos do gás natural. A indústria em Portugal tinha uma grande dependência, sendo um país periférico, desse gás natural. Então toda a indústria, passado 2 anos do Covid, outra história de sucesso, adotou o programa Make It Bio, reconhecido pelas Águas de Portugal, e na área de descarbonização, como é que a indústria, de um ano para o outro, conseguiu reduzir entre 30% a 40% no seu processo industrial o consumo de água. Portanto, tem sido um percurso muito feliz, em que a ciência e a inovação têm dado uma resposta de sustentabilidade financeira e de grande sucesso para a empresa. Só uma última pergunta para o Ricardo, mais sobre o futuro, a vossa visão de médio e longo prazo, de certeza que estão sempre à procura de novos projetos, novos mercados. Um bocadinho, se pudesse partilhar, qual é que é a vossa visão para os próximos passos? O empresário, por natureza, é otimista, não é? E é muito difícil ligar todos os dias a televisão e ver o mundo em que se transformou e o desafio que nós temos no dia-a-dia. Eu estou extremamente otimista em termos do futuro. Nós temos uma resposta muito prática a dar. Nós estamos há 200 anos assentos no modelo da extração. Toda a indústria de materiais que nós utilizamos tem que ser extraída da natureza. Mas nós, se olharmos para a natureza, não tem fornecedores de produtos químicos, de materiais, e reinventa-se, cria-se e recria-se por ela própria. E rapidamente transformamos, em termos de investimento, na área da biologia molecular. Portanto, isto é extremamente radical, que nós vamos aplicar no mercado. Somos a primeira plataforma de biologia sintética privada em Portugal. Investimos hoje muito nessa retenção do conhecimento e o que nós fazemos é, vamos quebrar com o paradigma da indústria da extração, ou seja, extrair. E o que é que nós fizemos nos últimos 200 anos? Com a globalização tínhamos de ser competitivos. Para ser competitivos tínhamos que extrair em grande massa. E depois ainda tínhamos uma irresponsabilidade muito maior. Como é que depositávamos estes resíduos? O nosso modelo que nós vamos trazer para o mercado é, nós não extraímos, temos uma tecnologia que permite ler todo o DNA dos micro-organismos da natureza. Os micro-organismos produzem todos os princípios ativos que nós temos, quer na indústria farmacêutica, quer na indústria química, na indústria da saúde, e identificar qual é aquela segmentação desses micro-organismos e para transformar este processo prático go-to-market. O que é que nós vimos? Nós todos os dias utilizamos detergentes. Desde que acordamos de manhã, desde que deitamos à noite, nos damos uma quantidade de detergentes. Detergente doméstico, para lavar roupa, para lavar o cabelo, pronto. E nós vimos que os micro-organismos marinhos conseguiam produzir essa detergência. Como? Na praia em que nós estamos assentes, nós estamos em Perafita, tínhamos uma refinaria, que agora foi desmantelada, a refinaria de Matosinhos, que teve durante 70 anos com o ambiente extremamente estressado em termos de óleos e de contaminação, mas passados estes 20 anos a praia estava limpa. E eu disse que deveria haver ali um micro-organismo que conseguiu fazer esse processo de biorremediação. A equipa de cientistas foi toda durante 3 meses recolher várias amostras, conseguimos identificar essa estirpe desses micro-organismos e o que é que eles fizeram? Como fonte de alimento, viam que esse óleo poderia ser
ingerido, portanto, eles comiam esse óleo e produziam detergência para que todo esse óleo contaminado conseguisse entrar num processo de biorremediação. Nós conseguimos replicar isso em laboratório, de laboratório para grande escala, então nós hoje conseguimos ter mais de 12 mil toneladas de capacidade instalada para ir para o mercado, com o primeiro biodetergente 100% biodegradável, e vejam o que é que nós fizemos aqui. Nós não extraímos nada da natureza, apenas lemos o código genético dessa sequência genética que dizia que o micro-organismo produzia este detergente, pusemos num fermentador, só demos água e energia, e em vez de produzir cerveja, começou a produzir um biodetergente. Não extraímos e depois, quando entrar na natureza, que é importante em termos de área de resíduos, está num balanço. Portanto, este é um modelo completamente disruptivo, é um modelo da criação, é um modelo que nós vamos ter que assentar, é um modelo da reindustrialização e da capitalização do conhecimento. João, estava a ver. O João estava com o ar de quem, meu Deus, não é? Sim. Em Portugal fazem-se coisas espetaculares. Voltando à Syscog. João, vocês começam no setor dos transportes, há pouco já tinha falado, e agora estão a trabalhar o setor da agricultura. Sim, continuamos no setor dos transportes. Como é que está então agora a ser também traçada aqui a vossa estratégia de mercado? Mas apanhámos um grande susto durante o Covid, porque praticamente os transportes pararam. Nós vivemos muito de contratos de manutenção, os contratos de manutenção continuaram, mas não houve crescimento, foi um ano difícil. E começámos a pensar que outras áreas ou que outros domínios é que deveríamos abordar para também equilibrar uma eventualmente falha neste modelo, porque pode acontecer, as pessoas estão em teletrabalho, vão cada vez menos para a empresa, na realidade o mercado dos transportes pode diminuir. Uma das áreas que nós estudámos foi a agricultura, portanto fizemos um levantamento de áreas onde havia aplicação de inteligência artificial, nomeadamente de aprendizagem e de procura de dados, e dessas áreas estudámos aquela em que havia menor competição, porque não nos queríamos meter, por exemplo, na área da banca, em que sabemos que há empresas por todo o lado a tentar responder às vossas necessidades. Encontramos a agricultura. Estabelecemos um projeto que foi apoiado pelo Programa 2020, que teve um sucesso. Começámos a ter um primeiro modelo, temos agora um segundo projeto, 2030, que está a decorrer, e já começámos a ter as nossas primeiras vendas. Portanto, a ideia básica é ter um sistema na nuvem, o que se chama multi-tenant, vários agricultores têm acesso à mesma informação, mas tem uma área específica sua e, portanto, é uma área que se está a desenvolver em paralelo com a área dos transportes. Portanto, são os dois setores onde vocês agora atuam com a Syscog. Rui. Aproveitando aqui um bocadinho a questão da Maria José, a inteligência artificial cada vez mais estará em todos os setores, mas haverá alguns onde, de facto, além da agricultura, ainda não está tão presente. Era perceber um bocadinho da vossa perspectiva, quais é que são esses setores e o que é que têm eventualmente previsto para explorar essas oportunidades. É uma pergunta difícil de responder. Imaginei que fosse. Eu, em primeiro lugar, gostava de dizer que a inteligência artificial é muito mais daquilo que é conhecido pelo grande público. Pelo ChatGPT, não é? Exatamente. Há toda uma área, há todo um conjunto de áreas que estão a contribuir e que eventualmente se vão aglomerar a essa área dos grandes modelos de linguagem que vão permitir fazer grandes saltos. Portanto, eu penso que todos sabemos que o GPT não sabe nada. Portanto, tudo o que nós encontramos, por mais fantástico que achemos, é gerado estatisticamente com base em informação que está armazenada e com base na nossa pergunta. Portanto, não há, na realidade, inteligência, se eu posso dizer. Estava. O que está também a fazer, e que eu penso que vai ter um grande sucesso, é começar a ligar os aspectos da representação, daquilo que se chama representação do conhecimento. Portanto, representação explícita do conhecimento, que é uma das áreas grandes da inteligência artificial, com modelos de grande linguagem em que o modelo pode saber o que sabe. E penso que isso vai ser um salto significativo na investigação, aplicabilidade
praticamente tudo. Imensa. E estamos mesmo no fim. Vou só fazer uma pergunta para todos, para fecharmos aqui esta nossa conversa. António Cuco, qual é a importância também de estar aqui, de alguma maneira concorrerem a esta iniciativa dos Heróis PME? Acima de tudo, reconhecimento do percurso e do trabalho desenvolvido. Só o facto de sermos finalistas é para mim a prova que fizemos alguma coisa bem feita e que se calhar nos destacamos dos outros por bons motivos. E acho que acima de tudo é um momento de satisfação pessoal a nível do processo e do projeto e do caminho e do percurso e tudo aquilo que a gente possa considerar. João, a Cisco, que grande empresa, que grande projeto. É um herói já. Vocês todos são heróis já, para mim, não é? Obrigado. Para mim é um motivo de orgulho, porque nós vimos aqui contar histórias muito bonitas, mas o percurso empresarial não é só feito de histórias bonitas, é principalmente feito de histórias difíceis e de barreiras que nós temos constantemente que avançar, problemas que temos que resolver, para depois mostrar uma coisa muito bonita, a evolução da empresa, mas na realidade os sócios e os próprios empregados passaram por fases duras, questionaram muitas vezes a nossa estratégia, e vamos para outra área. Felizmente os dois sócios fundadores estão unidos e disseram não, nós temos este caminho a traçar, estamos a passar um temporal, mas eventualmente havemos de chegar ao porto onde chegámos e, portanto, isso é um motivo de orgulho termos conseguido ultrapassar todas essas barreiras. E aqui pode haver esse reconhecimento visível também para um público mais geral, não é? E o Ricardo, a importância também de vir a esta iniciativa? É muito importante, para além do reconhecimento, para além do orgulho, é a validação da nossa loucura. É a validação de, muitas vezes, vou para casa e, Ricardo, perdeste completamente a cabeça, não é? Que ninguém está a fazer isto, que tu é que és o iluminado. E estas pequenas ações e estas iniciativas que vocês têm junto da comunidade empresarial é uma forma de reconhecimento, de orgulho, mas de continuarmos este legado, de uma forma termos visibilidade para dizer ao mundo empresarial para investir na ciência, para investir na inovação. É muito difícil, é um caminho muito solitário, independentemente de todos os programas de apoio que existem, são extremamente complexos em Portugal, as burocracias são muito grandes, portanto hoje o empresário atravessa muitas dificuldades com as burocracias e nós temos de ser pragmáticos que é, no fundo, e o nosso modelo está muito assente nisto, da área da inovação, que é, nós tivemos durante 500 anos virados de costas para o mar. Portanto, agora nós estamos virados para a área da biologia marinha, que é onde tem a resposta toda, e esta iniciativa, no fundo, é a validação de toda a nossa loucura para poder continuar. E isso agradeço a vocês por esta iniciativa muito importante para nós. Nós é que agradecemos, não é? Rui, nós é que agradecemos esta maravilhosa conversa, aprendemos muito, partilhámos também muito conhecimento com os restantes empresários e com a nossa comunidade também no nosso Brands Channel. Quanto a si, que nos segue, acompanhe ao longo das próximas semanas as histórias destes heróis no Brands Channel. Rui, foram de facto casos fascinantes. Que aprendizagens é que achas que ficaram aqui também? É verdade, foi uma sessão fantástica. Tivemos 3 empresas de setores totalmente diferentes, com períodos de existência muito diferentes, zonas geográficas diferentes, mas todas elas trazem aquilo que são de facto os heróis PME, a superação, falou-se muito do tema do Covid, todas elas com dificuldades nessa altura foram ultrapassadas e se transformaram em casos de sucesso. E isto é mais uma razão, e a verdadeira razão, porque o Novo Banco apoia os heróis PME para darmos visibilidade a estes casos que são de facto os nossos heróis da nossa economia. E agora resta desejar, não é? Boa sorte a todos. É verdade, que vença o melhor. São todas histórias fantásticas, mas só pode ganhar um, portanto, que vença o melhor. E vamos acreditar que vamos vai acreditar. Vamos.